Meu nome é Igor Prado e essa é a apresentação do trabalho final do curso de Deep Learning aplicado a imagens do projeto Tomorrow, ministrado pelo professor Luciano. Foram avaliados dois classificadores, o primeiro baseado na EficientNet B0 e o segundo na EficientNet B1. Essas duas redes foram escolhidas pelo seu tamanho reduzido, devido a limitações no poder de computação que eu tinha disponível. Mesmo com unidades de computação compradas no Colab, redes maiores como a VGG tomavam muito tempo de treinamento. Então, aqui é um script rápido para confirmar, né, que a GPU está sendo utilizada, como você pode ver aqui. E aqui começa o carregamento do dataset e pré-processamento de imagens. Aqui é o código de carregamento em que, infelizmente, devido também às limitações no tempo de treino, uma vez que fazer cross-validation exigiria vários retreinamentos, um para cada fold, foi utilizado uma validação, um dataset de validação fixo de 20% do dataset de treino original. Foram utilizados batches de 32 imagens de tamanho 128 por 128. Essa redução no tamanho original das imagens para um tamanho padronizado 128 por 128 se deve principalmente para reduzir o tamanho de quantidade total de parâmetros da rede e, portanto, tornar menos custoso o treinamento. Aqui se botamos um batch de 32 imagens para verificar que tudo está funcionando corretamente. E aqui, como você pode ver, as classes foram identificadas perfeitamente no carregamento e as imagens também. Já na fase de criação das redes e treinamento, nós temos que definir os parâmetros da rede, configurar os checkpoints, como não foi feita a cross-validation. Então, configurar o early stopping, data augmentation, a função de construção dos modelos, carregar os encoders, que é a B0 e a B1, compilar e treinar os modelos. Esse código aqui é para calcular o Recall, Precision e F1 Score, e ele foi retirado do código da aula 8 disponibilizado no Classroom. Aqui são os parâmetros da rede, se utilizou uma learning rate de 0.01, o optimizer sendo Legacy Adam, devido a problemas que a rede apresentou com o Adam. E como a arquitetura da top layer, da camada de decodificação, se utilizou apenas uma camada densa que leva ao layer de output, com 196 nós. Isso foi para reduzir parâmetros total de parâmetros da rede, uma vez que outras arquiteturas, como 256, 256 e 1024, 512, 512, 256, estavam apresentando um desempenho muito ruim ou não conseguiam finalizar o treinamento. Eu também coloquei um early stopping depois de 10 épocas sem decrescimento na loss de validação. A loss utilizada foi a cross entropy para várias categorias. E as métricas calculadas vão ser Accuracy, Precision, Recall, F1 Score. O MAP apresentou alguns problemas com a versão do TensorFlow que eu estava utilizando e eu não consegui fazer a integração. Depois, aqui nós setamos o checkpoint para salvar os pesos do modelo a cada época. Aqui o early stop e aqui a camada de data augmentation, que é implementada como uma camada do modelo mesmo, um objeto que era sequential, que é uma sequência de camadas de rotação de 25% de uma rotação total, ou seja, até 90 graus. Depois translação de menos 25% até 25%, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Uma variação de iluminação de menos 30% até 30%. E flips horizontais e verticais. Isso é para aumentar o dataset no momento de treino e, portanto, melhorar o desempenho da rede, porque ela vai ter mais exemplos de onde aprender. Aqui é a função de construção do modelo e aqui carregamos a B0 e a B1.
A B0 e a B1 são carregadas com a camada de treinamento, a camada de convolucional frozen, congelada. Ela foi treinada na Imaginet, mas ela não é treinada no nosso modelo. Apenas a camada de top de decodificação, que é o chamado fine tuning. Aqui o modelo é construído e compilado. Aqui tem um diagrama que ilustra isso. Aqui nós temos a camada sequencial de Data Augmentation, a Efficient Net, o Flatten, a normalização do batch e a camada densa que leva ao output da B0 até o output final da rede. E a B1 tem basicamente exatamente a mesma estrutura, porém com um funcionamento interno diferente. E aqui é o treinamento do modelo. Foi feito com 50 épocas. E o dataset de treino e o dataset de validação fixos com shuffle. Esse warning aqui é só por causa da versão TensorFlow, que eu tive que utilizar uma versão um pouco anterior devido a problemas que estavam acontecendo com o salvamento do modelo da P0, da Efficient Net P0. E aqui eu avalio os modelos, eu boto aqui os gráficos. Aqui, como se pode ver, ele realmente apresentou uma melhora inicial na accuracy de validação, aqui essa é a B0, porém ele rapidamente parou e começou a oscilar sem nenhuma melhora significativa, e aí o early stop foi ativado. Não sei exatamente porquê, provavelmente é a falta de parâmetros da rede, talvez uma rede com a camada top maior e com mais épocas, apesar de um custo bem maior de computação, possivelmente apresentaria um desempenho melhor. E aqui são as métricas, elas também apresentam essa mesma oscilação no final. A B1 teve um desempenho um pouquinho mais consistente, mas no final apresentou uma accuracy muito parecida com a B0, mas pode-se ver que ela não teve uma oscilação final tão grande, apresentou uma tendência de subida mais proeminente, tanto nas métricas aqui também, o Precision, Recall e a Film Score. Aqui eu carrego o dataset de teste e eu testo eu testo a B1 sobre esse dataset, apresentando os resultados finais de 9,28% de accuracy, 13,44% de precision, 7,28% de recall e 9,38% de F1 score. A B1 teve resultados semelhantes, com 8,43% de accuracy, 9,04% de precision, 8,3% de recall e 8,55% de F1 score. Aqui, utilizando o pacote Tablet, eu construo duas tabelas que mostram essas métricas calculadas. Isso finaliza a análise do código e dos resultados obtidos com o treinamento dos modelos. Obrigado.